Hello people, estou de volta. A nossa reunião de quantas horas? 2 horas praticamente. Acabou de terminar. Estou voltando para o meu plantão de vendas e exercer outras coisas. Foi realmente maravilhoso. Uma coisa que eu descobri e eu quero perguntar para vocês, e eu espero que vocês tenham uma resposta, é: você já conseguiu despertar o seu potencial? Sabe exatamente qual é o seu poder? Sabe exatamente qual é o seu diferencial? O que você precisa realmente para alcançar o sucesso que você deseja e que você merece? Você merece algum sucesso? Sim! Essas foram uma das questões que a gente fez. Por quê? Porque algumas pessoas dizem querer poder, mas elas não sabem exatamente qual é o seu papel ou como elas vão poder utilizar o poder que elas adquirirem. Porque nós também descobrimos que algumas pessoas, elas não estão em busca de poder, elas querem apenas sobreviver. Sobreviver no universo, fazer apenas o básico, o que precisa ser feito. Gente do céu, eu tô num trânsito infernal. E eu preciso atravessar as minhas estradas. A minha estrada é ótima. Abriu o sinal para nós e nós vamos lá. Ainda bem que é perto, porque eu preciso chegar antes das 12 horas no meu plantão de venda. Mas é sobre isso. Algumas pessoas não querem sucesso, algumas pessoas não querem prosperidade, algumas pessoas só querem apenas sobreviver. Então, quando se trata apenas de sobreviver, nem todo mundo você precisa e deve oferecer a solução dos problemas, porque às vezes aquilo que algumas pessoas consideram ou chamam de problemas, para algumas já é a solução, não é? Eu descobri através do meu parceiro de negócios, o Regis, que algumas pessoas gostam realmente de estar na zona da pobreza. Não uma pobreza financeira, né? Cheguei! Algumas pessoas se sentem muito confortáveis em estar numa zona de pobreza porque elas só querem sobreviver. E foram perguntar para algumas pessoas o que elas desejam para a sua vida. E muitas delas responderam que querem apenas cuidar dos seus pais na velhice, ter uma coisa para comer e sucessivamente. Então elas não estão esperando ter uma Ferrari, elas não estão esperando ter uma mansão, elas não estão esperando ter aquelas coisas que todos nós queremos e desejamos. Elas só querem ter a estabilidade. Um arroz com feijão para comer, uma carne de vez em quando, um churrasco, um peixe, para quem gosta. Meninas, já fizeram a foto? Estavam me esperando. Cheguemos. É sobre isso. A reunião terminou, foi produtiva, foi maravilhosa, descobrimos muitas coisas. Entretanto, todavia, já estou aqui no meu local de trabalho. Viu? É rapidinho, 5 minutos de lá para cá. Cheguei. Mas, enquanto eu aguardo o horário da nossa foto, o Danilo vem fazer a foto. Marcar a audiência. A gente... deixa eu pegar o folho. Então, estávamos falando sobre a pobreza, né? Sobre o sucesso, sobre a prosperidade. Então, algumas pessoas, elas não estão brigando no universo para terem o carro, a Ferrari, porque elas nem pretendem utilizar aquela velocidade máxima da Ferrari. Outras pessoas não querem ter uma casa nas Ilhas Caimãs. Existe essa ilha? Existe, não querem ter o dinheiro na Suíça. Algumas pessoas não querem a visibilidade de serem notáveis nas redes sociais, não querem a autoridade de terem conhecimento que agrega valor ou informação que ajuda as pessoas a melhorarem o seu
potencial e essas coisas mais. Algumas pessoas só querem sobreviver. E eu achei isso muito interessante, porque existe realmente pessoas assim, que apenas querem sobreviver, ter uma comida, ajudar os seus pais, darem sequência àquilo que nós chamamos de vida. E outra coisa também que a gente analisou, discutiu, é que algumas pessoas dizem que não vem a hora de encontrar Jesus. Entretanto, elas sabem exatamente como elas podem e devem encontrar Jesus, mas elas não vão exatamente à busca disso. Por quê? Por hipocrisia. Porque ficar naquela percepção ou na perspectiva de que realmente essas pessoas querem realizar alguma coisa, um sonho, tem algum propósito, faz dela aquelas pessoas mais interessantes. Então, quando você fica muito na expectativa, eu gostaria muito de ser, eu gostaria muito de fazer, tudo isso cria ou gera uma curiosidade para outras pessoas. Só que não. O querer demais sem ação também cria algumas debilidades. Então, algumas pessoas preferem viver na ilusão, na hipocrisia, se enganando, dizendo que gostariam de viver uma vida melhor em certos lugares, gostariam de encontrar Jesus, fazer certas coisas, mas, entretanto, elas simplesmente não se movem para ir atrás dos seus objetivos, dos seus interesses, porque elas esperam que os outros os façam, ou que as outras pessoas falem, nossa, o fulano tem planos muito grandes, mas é apenas planos e nunca saem desses planos. Então foi tanta coisa interessante que nós discutimos, mas as partes mais interessantes mesmo da nossa discussão, vocês vão tê-lo... Ai, cadê esse fio de cabelo? A parte mais interessante... Ai, saiu. A parte mais interessante vai ser a nossa execução. Em breve vocês vão ver o que nós estamos planejando e programando, mas foi uma reunião maravilhosa sobre propósito, sobre visão, sobre percepção e perspectiva, que tem a ver exatamente com os nossos interesses e com o desenvolvimento, sobre a parte pessoal e profissional. Porque algumas pessoas, não é que elas não gostariam de melhorar o seu estado de vida, algumas pessoas apenas não sabem como o seu estado de vida, o seu estilo de vida, como a vida seria mais leve se elas tivessem acesso a certas coisas. É aquela coisa que eu sempre digo, o sucesso, ela precisa de dois elementos, ela precisa de conhecimento e de acesso. Conhecimento, aquela informação que é transformada em sabedoria, acesso àquelas conexões que te ajudam a abrir portas. E quando você não tem nenhuma nem outra, meu amor, o dinheiro às vezes fica um pouquinho difícil de ser alcançado. Isso quando você não nasceu farto, quando você não nasceu com uma herança a ser... quando você não nasceu com uma herança, né? É sobre isso daí. Então você precisa ter esses elementos, você precisa ter o conhecimento, você precisa ter acesso. E nós estamos justamente aqui para isso, para ajudar, para sermos a ponte, né, entre o conhecimento e o acesso. Acesso à informação, a ponte entre o saber ser, o saber estar e o saber fazer. Porque não basta saber, não basta ter conhecimento. Você precisa transformar esse conhecimento em sabedoria, que vai com certeza transformar e mudar a vida dos outros. É isso que nós aqui na Forvision fizemos, é isso que nós estamos buscando. Por isso é que hoje a gente teve uma conversa com alguns possíveis parceiros que vão transformar exatamente a vida de muitas pessoas. E nós estamos criando uma plataforma que vai trazer facilidades, vai melhorar muito, com certeza, porque conhecimento realmente é poder e nós queremos que vocês se empoderem com conhecimento que não ocupa espaço, mas que transborda em acesso, em tudo mais que você quiser. Tenha uma visão, tenha uma perspectiva diferente, porque infeliz ou felizmente coisas e pessoas diferentes mudam com certeza a rotina e a vida de muita gente. E fazer bem ou ser bem-sucedido é justamente isso, mudar a vida de muita gente. E você já começou mudando a vida de quem?
comece mudando a sua